Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Eu quero, no início da edição do programa de hoje, abordar um assunto que, infelizmente, tem afetado milhões de pessoas no Brasil. Mas não deve haver, neste país, uma sociedade que não esteja submetida a essa situação. Eu estou me referindo à questão do desemprego. Talvez seja, dentro do contexto social, uma das sagas mais dramáticas, porque a gente fica imaginando o que é que não deve ser a vida de uma família cujo pai ou a mãe esteja desempregado. Porque o que dá dignidade ao trabalhador é o emprego. Você pode até fazer questionamentos do merecimento salarial, das condições operacionais para desenvolver a tarefa. São questões secundárias quando efetivamente o que a gente avalia é que o desemprego talvez seja, em todos os contextos do desenvolvimento humano, o drama maior. Você passar todo um mês para no final não ter assegurado o seu salário. Só que as contas não param, né? As contas de energia, as contas de fornecimento de água, as contas de alimentação, de saúde, de educação, são contas que não param. Mas o salário para quando o trabalhador fica desempregado. Então, políticas públicas voltadas à geração do emprego e renda, eu acho que deveria ser prioridade. Toda vez que as pessoas falam, olha, problema de educação, problema de saúde, problema de infraestrutura, de meio ambiente, são problemas que são inerentes a todos os municípios. Você não vai ter um município só neste país onde não tenham críticas relacionadas, por exemplo, aos serviços de transporte. Ônibus atrasam, ônibus são sucateados, ônibus não existem, mas são problemas que a gente vai levando. Porque no dia que haver greve, nós teremos outras alternativas de ser transportado. Na pior das hipóteses, a gente vai andando, sobretudo se o percurso não for muito longo. Quando a gente tem dificuldade de escola, né, faltou professor da escola, não teve merenda escolar, não teve escola, não teve aula, ela está em greve. Né? A gente vai superar isso com outra carga horária de ano letivo. Né? Outras alternativas serão criadas para que haja uma recuperação daquele período ocioso. A saúde. A saúde, em algumas situações, não pode esperar. Mas tem coisa mais absurda do que a gente assiste neste país em relação ao SUS, que é um sistema fabuloso, mas é muito melhor no papel do que na prática, do que você ir para um posto de saúde buscando uma ficha para um tratamento médico, seja de oftalmologia, de urologia, de odontologia, qualquer que seja o tratamento, porque eventualmente o que vai acontecer é você se deslocar 3, 4 da manhã, para as 7 horas da manhã ser informado que sequer você vai ter ficha naquele dia. Aí você volta depois. Aí quando você conseguir adquirir essa ficha para o exame ou para a consulta, a data será de 4, 5, 6, 7, 8 meses depois. Eu cito, por exemplo, ressonância magnética. É um Deus nos acuda. Se fizer no particular, você vai ter que desembolsar aí seus R$ 800, R$ 1.000 para um exame que aí sim você consegue com rapidez. Mas se for pelo SUS, você vai levar um ano para conseguir. Você vai levar no mínimo 8 meses para conseguir uma ressonância magnética. Mas são coisas que você vai levando. Mas a questão da subsistência, do ganho salarial, sempre, sempre é para ontem. Isso não pode esperar. Porque se você passar muito tempo sem receber seu salário, a concessionária fornecedora dos serviços de energia não vai esperar, não vai compreender que você está desempregado. Vai cortar o fornecimento do seu produto, do seu serviço. E você vai ficar numa residência sem poder utilizar equipamentos e aparelhos eletrônicos. Você vai dormir no escuro. A mesma coisa acontecendo com a água. Se você atrasa muito tempo
de pagar, me parece que tem uma tolerância de 30 a 60 dias. Se você permanecer desempregado por período superior a este limite, você vai ter também o fornecimento da sua água cortada. Você não vai ter água em casa. E como é que você vai cozinhar? Como é que você vai tomar banho se você não tem o fornecimento da água? Então, existem alguns serviços que podem ser negociados, podem ser adiados, mas o desemprego não. Desemprego não pode acontecer com atraso de um dia. O trabalhador ficou desempregado no dia, no outro dia já tem que ter outra colocação. Porque o salário corresponde à dignidade humana, à subsistência, à responsabilidade da manutenção familiar. O salário dá tranquilidade no comportamento. O salário harmoniza o lar. Porque quando falta o dinheiro do pão, não tem relação conjugal que esteja tranquila ou harmoniosa. Sempre há uma intolerância. Sempre há uma incompreensão quando falta o pão na mesa. E aí, quando a gente vai para outros aspectos, por exemplo, da segurança pública, imagine um pai de família desempregado, diante de filhos esbravejando fome. Ele vai para o desespero. Ele vai roubar, ele vai assaltar, ele vai cometer alguma coisa que seja possível resultar em garantia da subsistência. Então, acho que a questão da empregabilidade deveria ser, dentre todas as políticas públicas, aquela que seria o que será prioritária, porque diz respeito justamente ao desenvolvimento humano, à dignidade humana. E eu fico a me penalizar de muitos pais de famílias que hoje à noite vai dormir sem o acalento da garantia de que amanhã vai bater o ponto, de que amanhã vai estar no seu trabalho, no seu local de trabalho. Então, fica aqui o meu apelo, a minha súplica, para que todos os agentes públicos, para que todas as autoridades governamentais atuem priorizando políticas focadas na geração de emprego e renda. Porque é isto que garante todos os outros direitos do ser humano. Primeiro, garantia de sustentabilidade, de subsistência do lar. Depois as outras coisas serão reorganizadas. É dessa forma que a gente começa o programa de hoje, agradecendo a você que está sempre nos prestigiando, e permaneça conosco, que logo em seguida a gente vai bater papo com Erlon Botelho. Ele tem uma denúncia para nos fazer e a gente vai travar aqui um bate-papo no sentido de levar até o nosso público, efetivamente, o que está acontecendo em Boiarema, Jussari, Itabuna e região do Cacau, relacionado às questões ambientais e ao instituto que ele preside. Tá bom, gente? Mas a coisa muito rápida é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, estamos de volta. Eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho,
aqui pela TVI. Olha, eu vou bater um papo agora com uma das personalidades mais proativas do sul da Bahia, né? O seu desenvolvimento de trabalho se estende, por exemplo, além de Itabuna, Boiarema, Jussari, ele acaba, inclusive, passando dos limites territoriais baianos, indo até Brusque, em Santa Catarina, onde ali tem uma convivência no seu entorno de em torno de 50 mil pessoas, das quais 8 mil eram moradores de Boiarema. E aí, dentro desse contexto, muitos problemas ocorreram, inclusive de ordem de insegurança pública, e o Erlon sempre protagonista de atividades de proteção, de acalento da comunidade baiana em Santa Catarina. E a gente já acompanha isso já há algum tempo, né, em função justamente desse bate-papo que a gente sempre travou com o Erlon sobre essas suas andanças. É claro que o objetivo do nosso papo hoje não está restrito, né, à denúncia que ele vier a fazer. Mas eu não posso deixar de aproveitar a presença do Erlon Botelho para extrair dele mais informações, até porque dentre os nossos telespectadores, algumas centenas são ligadas a este processo, essa dinâmica de êxodo, essa realidade de pessoas que acabam tendo que se mudar da cidade, já que não podem mudar a cidade. E é claro que nesse enredo, nesse cenário, existem os protagonistas, né? Existem as pessoas que acabam funcionando como ponte entre o problema e a solução, para se harmonizar uma realidade que é difícil, que é muito complicado você largar o seu estado, a sua realidade domiciliar, o seu histórico, a sua vizinhança, muitas vezes os seus parentes, para se deslocar milhares de quilômetros, porque no local onde você residia, você não tinha condições de sobrevivência. E em alguns momentos, nós tivemos informações que em Brusque havia ali uma rejeição, né, um preconceito contra essa imigração, contra as pessoas que simplesmente invadiram a cidade e ocuparam espaços, né, de emprego dos nativos. E em determinado momento isso resultou em conflitos, inclusive bélicos, em conflitos extremamente violentos, agressivos, né, enfim. E o Erlon acabou sendo chamado, junto com algumas outras autoridades políticas e governamentais, e a gente quer saber como é que anda hoje a situação, né? Por conta de nós termos alguns amigos envolvidos nessa realidade. E aí eu quero começar esse meu bate-papo com o Erlon, justamente perguntando como é que está hoje o clima, as coisas se harmonizaram, está reinando a paz lá em Brusque, a comunidade nativa já está absorvendo bem a convivência com os baianos. Enfim, vamos dar um apanhado generalizado nessa realidade, em função justamente de que o Erlon convive com com essa situação já há algum tempo. Por isso eu começo perguntando para Erlon. Erlon, Brusque hoje é um pesadelo para quem saiu de Boiarema para ocupar aquele espaço, aquela cidade? Bom dia, meu querido. Bom dia, Val. Bom dia, telespectadores, né, de Sem Papas na Língua. É muito pertinente estar aqui hoje. Você é meu amigo de longas datas, trajetórias parecidas, e nos faz como vanguarda naquilo que eles dizem como tópico, né, que somos sonhadores. Mas os sonhadores, eles movem o mundo, né? Se não fosse os sonhadores e os loucos, o mundo não seria o que é hoje. Do tom pejorativo a gente descarta, mas a gente coloca isso como um elogio, como uma referência de que a gente tem que seguir nesse caminho. E Brusque hoje pacificou. O meu primeiro contato de fato com a questão de Brusque foi há uns 15 anos atrás, quando surgiu lá uma carta aos baianos. Foi uma carta xenofóbica. Isso teve que gerar uma força-tarefa de autoridades para conter essa agressão, né, dos sulistas com os nordestinos, os nortistas e os paranaenses. Isso era muito forte, em especial os baianos. E a Câmara de Vereadores, na época, na figura do vereador Jean Pirola, convocou uma audiência pública, que foi Jânio Natal, o deputado Esperidião Amin. Inclusive, o Jânio Natal fez um discurso memorável lá sobre isso. Ele contou a história dos índios de Brusque, né, que eram os bugres, e pacificou. E hoje eu vejo
baianos se formando em direito, em enfermagem, empresários, enfim. Então, o baiano foi para lá não só para ser o chão de fábrica, ele foi para lá para prospectar negócio. E aí, Val, tem uma conta dentro dessa questão econômica, dá para se aleatoriamente calcular 50 mil nordestinos ganhando salário, ou um salário, ou 2 salários, o quanto esse nordestino movimenta essa economia. Se eles saírem de lá hoje, é um prejuízo econômico muito grande para aquela região, que é chamado Vale do Itajaí, né, que aglomera ali Brusque, Guabiruba, Gaspar, enfim. E de certo que eu acredito que pacificou e muito. Há ainda focos, né, de racismo, de xenofobia, mas que o nordestino consegue lidar com isso muito bem. E é uma questão assim, a pergunta, por que os nordestinos não se adequam ao modo alemão, europeu de ser? Se os nordestinos fossem para a Europa, com certeza a capoeira não sairia lá, teria que se criar mecanismo de convivência. Mas estamos no Brasil, então a manifestação cultural, social de povos é permitida mesmo porque nós não estamos na Europa, estamos no Brasil. Então, amigo, mas aí as informações que nós recebíamos aqui eram bastante apreensivas, preocupantes. Porque imagine, você tem um amigo que sai de Boiarema, vai morar em Brusque, e lá é visto com preconceito, né, com discriminação e até certo ponto com agressividade. É uma coisa que efetivamente nos cria assim, uma preocupação redobrada, né? Como é que está essa gente lá? Porque cá já não estava bem. Se saiu é porque não estava bem. Aí sai da Bahia para ir para Santa Catarina, numa perspectiva de melhora de vida, e encontra lá um povo nativo, sabe, rejeitando essa chegada, né? E aí a pergunta que eu tive, você me respondeu, mas disse que está tudo tranquilo, mas efetivamente hoje, tipo assim, num grau de 0 a 10, o que é que você poderia responder sobre essa convivência da baianada com os catarinenses? Eu colocaria 6, 5,5, Então não 6. está bem ainda. Não está bem, ainda precisa melhorar muito, porque a gente ainda... O que é que tem provocado isso? É a xenofobia mesmo, né? Sim, mas a xenofobia tem, além da questão da causa em si, tem o comportamento de quem chega. Porque às vezes o cara tem esse sentimento, mas ele acaba aceitando pela readaptação ou adaptação de quem chega. Quem chegar lá, o boiararimense que está em Brusque, ele soube chegar, ele se comportou bem, ele respeitou cada qual no seu quadrado, ou isso acabou incentivando mais ainda essa xenofobia, essa rejeição à vida? É uma questão, é um choque cultural, né? Não deixa de não ser um choque cultural. Mas é aquilo que eu falei, é o Brasil, né? Nós não temos Brasis, temos o Brasil. E o nordestino, ele chega com sua cultura, com seu jeito. E um detalhe que é importante dizer, da grande maioria dos catarinenses, dos descendentes de europeu, é uma minoria que pratica esse ato. Porque assim, o empresário brusquense gosta muito da mão de obra do trabalhador nordestino. E os baianos que ficaram, os que foram para trabalhar, os que se adaptaram. Os que não se adaptaram vieram. Então, esses que naturalmente chegam fazendo baderna, a questão do som alto, essa coisa que a gente tem muito forte aqui na Bahia. O baiano é folgado, né? O baiano então, gosta de barulho. Exatamente. Então, assim, há uma adaptação. Então, os que ficaram para trabalhar, estão trabalhando, se dando muito bem com o trabalho, crescendo dentro do mercado, sendo mão de obra, vamos dizer assim, indispensável. E os que não se adaptaram vieram, assim. Então, mas a xenofobia, o racismo, ela está incutida na questão cultural mesmo, europeia, que tem esse apartheid aí, mas lembrando que a minoria, repito, a grande minoria de europeus, né, descendentes de europeus que moram lá, são pessoas de bem, pessoas pacíficas, e essa minoria cria esse problema todo. E, portanto, os baianos e os nordestinos e os nortistas, eles estão nada mais num ambiente de terra que é seu turrão, buscando novas oportunidades em outros cantos. Como também eles vieram para cá, fugidos da Segunda Guerra, buscando oportunidades e encontrou neste país que abraçou. Então, aí a gente vê o que acontece, por exemplo, aqui em Itabuna. Nós temos algumas dezenas de venezuelanos aqui, sabe? Eles estão alojados aqui numa escola,
E a vizinhança reclama muito do barulho, eles bebem, eles criam arruaças, agem com vandalismo. E isso acaba chocando. Tipo assim, como é que você está acolhendo pessoas que vieram de fora e as pessoas não se comportam, não respeitam o nosso ambiente, né? É isso que eu quero saber. Lá em Brusque houve isso? Tipo assim, os boeraremenses que foram para lá, souberam se comportar ou criaram um clima que fizesse com que essa xenofobia ficasse mais agravada? Há uma diferença entre a imigração, né, da Venezuela para aqui para o Brasil e a migração dos boeraremenses, né, dos nordestinos para lá. Não, eles foram com a cultura deles para o ambiente do estado de Santa Catarina. Precisava-se ter uma adaptação, claro, que é quando você infringe a lei do som, a lei do silêncio. Isso houve, que ao longo do tempo se normalizou. E muitos boeraremenses, Val, eles estão lá, trabalham e prosperam lá e ajudam as famílias que ficam aqui, os seus conterrâneos. Isso é muito visível, eles ajudam a construir casas, eles ajudam a manter os pais, enfim. Então, os baianos de bem estão lá. E na sua pequena maioria, bem pequenininha, de baianos que aprontam, vieram embora. Mas nada que justifique qualquer tipo de ataque xenofóbico. Mas há dentro desse contexto, nessa realidade, um intercâmbio institucional? Por exemplo, a Câmara de Brusque tem algum intercâmbio com a Câmara de Boiarema? As prefeituras se interligam no contexto de monitoramento, de assessoramento, de consultoria, de acompanhamento de tudo isso? Tem ou as coisas são realizadas, tipo assim, cada qual por si? Lá tem lá eles têm uma política de migração, né? E imigração, porque muitos haitianos vão para lá. Os haitianos chegam muito forte naquela região. E não tem choque de cultura, assim, porque eles são muito reservados. Existem políticas públicas de habitação. Tem sim, o Estado ele atende bem. O nível de metodologia de ensino fundamental é muito bom, a criança é acolhida. A política pública de Brusque atende a todos. Esses fatos isolados, né, de comportamento entre povos é que às vezes tirava a paz das pessoas. Isso reduziu bastante, porque antes era muito aflorado, era muito visível. Isso quer dizer, porque há um choque natural, né? Você tem uma realidade sulista de um preconceito que é enraizado já de centenas de anos. Já os sulistas não gostam do nordestino, isso a gente ouve falar de São Paulo para baixo. Com o advento das eleições, em que você tem aí uma divisão muito clara, né, ideológica e eleitoral, né, o pessoal do Sul vota na direita, o pessoal do Nordeste vota na esquerda, e isso acho que só fez aumentar, né, essa relação intempestiva entre sulistas e nordestinos. Aí você chega num lugar estranho, né? Você chega num lugar que não é seu, no caso boraremense, entendeu? E se depara com realidades culturais que não são nacionais, porque lá ele vai se deparar com culturas europeias, né? Você me citou aí o Haiti, né? São completamente adversas, sabe? Não estão casadas com a nossa realidade. E aí agrava mais ainda. Então, teve que também enfrentar isso aí, essa realidade que é inerente, né, e que está no contexto de uma cultura que era estranha. Porque você você como baiano, sair para São Paulo, sair para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul, Nordeste, Rio Grande do Norte, com a cultura nacionalista, a cultura brasileira é uma coisa. Outra coisa é você deparar com pessoas que, por exemplo, até de religião, são muçulmanos, um exemplo, entendeu? É complicado. Então, tudo isso, os boraremenses tiveram que enfrentar lá. Tiveram. E não foi fácil, não. Mesmo porque quando o migrante, né, seja ele nordestino ou nortista, ele já sai com sua autoestima já um pouco baixa, porque ele vai ter que sair da sua terra para enfrentar uma outra cultura, enfrentar o frio, enfrentar o calor extremo, o frio extremo. Mas, assim, pelo sangue de luta e pela vontade de vencer, eles se adaptam, eles se moldam. Mas não se submete, que é uma coisa que é muito importante. Assim, a gente vê que quando tem qualquer movimento no sentido, né, de um ataque xenofóbico, os baianos reagem, o nordestino reage. Então, assim, mas pacificou, né? Isso aí
isso aí tá bastante resolvido do ponto de vista da guerra declarada. De forma velada acontece muito ainda. Isso com certeza. E na questão da Venezuela, é diferente porque os venezuelanos estão vindo para cá, você vê que o traço do venezuelano que vem para cá é um traço mais nativo, mais índio. Então imagine essas pessoas sem ter um trabalho para eles, sair da terra deles por conta de uma forma de governo que não atende com políticas públicas aquele cidadão, ele vem para cá com tudo aquilo que é inerente também do trauma que ele sai. Aí já vem o alcoolismo junto, já vem a droga junto, enfim. Então você vê que a migração ou imigração, ela é perversa para qualquer povo. Agora, você também, independentemente dessa realidade, você teve outros envolvimentos aqui. Eu me lembro que você tinha uma parceria muito forte com o Sindicato Rural, questões ambientais, né? Passa para o nosso telespectador um pouco da sua experiência nesse contexto, dos seus projetos, porque o que eu mais admiro em você, e sempre isso aconteceu, em função de quem já se conhece há muitos anos, acho que uns 30 e poucos anos, é que eu sempre vi você envolvido em coisas úteis para a sociedade, sobretudo na questão ambiental, né? Fala um pouco para o nosso telespectador dessa sua experiência, dos seus projetos envolvendo, inclusive, algumas instituições regionais. Minha vida, vamos dizer, meu ativismo ambiental nasceu em Jussari. A gente tinha um grupo de amigos que era Frei Vantuí, Valete, né, que era o que hoje se tornou prefeito. Enfim, a gente tinha ali um grupo de jovens idealistas, né, que viram ativistas. E a gente, do ativismo, criamos uma instituição que hoje coloca Jussari do ponto de vista da humanidade como posto avançado da Reserva da Biosfera, que foi um trabalho nosso, mas tem uma razão de ser. Enquanto a gente estava ainda no sonho, né, no delírio de mudar o mundo, a gente se deparou numa parceria com pessoas da CEPLAC. Então, assim, hoje o que me moldou do ponto de vista do que eu penso, da forma de executar as ações, de conduzir, de detalhar, se deve a um leque de pesquisadores e extensionistas que foi uma faculdade para mim. Apesar de não ter o curso superior, eu até recebi quase um título honoris causa, né, que 30 cientistas assinaram um documento dizendo que eu me sinta como eles. Mas por que assim? Então, a partir daí, a gente foi aprendendo de forma fragmentada e fez uma coxa de retalho de coisas. E eu estava ali sempre auxiliando nas suas vidas. Tipo, seria o André Carvalho mesmo, que é um dos grandes pesquisadores mundiais, né, que reconhecido internacionalmente, foi ele que deu o título de que a Mata Atlântica é a maior biodiversidade do planeta. É um dos caras que eu mais amo na vida e mais admiro, já falecido. Então, todo mundo hoje fala em sustentabilidade, fala em meio ambiente, mas André foi quem registrou no herbário da CEPLAC que essa região, cientificamente, ela detém um recorde mundial de plantas. Aí você tem lá, você falando em cabruca, né, fala muito em cabruca. Aí sim, a cabruca existia, que era o sistema dos produtores fazer suas roças, porque não tinham recursos tecnológicos para derrubar a mata. Ele cabrucava com o biscol, com a foice. E aí vem um outro cientista, grande amigo meu, Dan Lobão, e dá titularidade à cabruca. Né, juntamente com o Alo 70. Eu estava lá junto com ele, estou no livro dele, né? Aí tem lá esse Pinho, tem Ivan Costa, tem Rosenilton, tem o pessoal das formigas, tem a Charran, o indiano, né? Então, assim, quando você pega isso, você vai pegando e vai moldando um pouco e você se torna um pouquinho de cada deles. Eu me considero um pouquinho de cada pesquisador na forma de pensar. Então, meu modo de vida e de conduzir tem muito dessas pessoas que eu muito admiro. Então, e aí você acabou veredando por um caminho assim de muito ativismo na área ambiental, cultural e de correlação com instituições como o Sindicato Rural. Você se sente hoje, tipo assim, reconhecido por suas atividades? Porque também tem isso, né? Nossa região, ela às vezes é ingrata, né? Você tem uma luta por muitos anos, né, em benefício de uma determinada situação, mas depois você acaba sendo atropelado. Você tem algum sentimento de que não foram gratos por tudo que você já contribuiu? Eu tenho o sentimento de que aqueles a qual me dediquei são gratos e me respeitam e acredito. Esse pessoal que eu falei, que passa aí de 100, né? Do ponto de vista da sociedade, aí eu me reporto tipo assim, a Jussari, a Buerarema, onde eu morei muito, eu acredito que não. Porque aí já perpassa a questão
política, né? Então, quando você tem a política, você passa a ser rotulado, você passa a ser, né, o rótulo de sonhador. E tem até um rótulo que hoje vai... Já me falaram isso, viu? Vai ter até... Erlon é sonhador. Aí vamos lá. Aí tem um rótulo que hoje eu até gosto, que vai me ajudar a me defender dessas acusações que eu estou tomando, assim, Erlon não sabe ganhar dinheiro. Tem isso também. Então, assim, não está rico porque não quer. Então, eu sou muito... Esse é um rótulo que eu pego para mim e não tenho dinheiro mesmo. Não é pejorativo. Do ponto de vista de quem fala, é pejorativo, né? Sim, mas para você não. Não, para mim não. Então, assim, hoje, Val, assim, eu preciso entender que o não gostar de dinheiro não quer dizer que eu não queira o dinheiro para sobreviver com aquilo que é para mim a sobrevivência da minha família. Então, assim, claro que eu já tive a oportunidade de fazer grandes consultorias, de ter milhões na minha conta. E eu vivo do que tem, vivo de aluguel, estou construindo uma casa, meu carro está com a prestação atrasada, e eu costumo dizer que minha dívida é fruto de minha honestidade. Então, assim, as pessoas cafucharam minha vida toda e falaram, onde é que está a corrupção? Né? Então, assim, esse rótulo eu abraço e vai ser o meu mecanismo de defesa, né? Vai ser o meu escudo de defesa. Porque, assim, do ponto de vista da sociedade, e acredito que você sofre disso também, pelo trabalho, quando ninguém abraçava o aidético, você abraçou. Né? Nós nos conhecemos nisso aí. Faz cultura, você orientando o Marcos, Lued, outro parceiro grande meu. Então, assim, quando você trabalha disso aí, vem o tom pejorativo, você presta o serviço, faz a entrega, mas só aquele a qual você se dedicou e talvez aquela pessoa que menos você pensaria que lhe agradeceria é o que lhe reconhece. Então, Erlon, eu tenho uma concepção de que o que não faltam são pessoas que se desagradam da sua felicidade, da sua capacidade de resultado. Tem pessoas que não são felizes e são mais infelizes pela sua felicidade. Não sei se você se enquadra no contexto de ser vítima dessa realidade, mas tem gente que é ruim mesmo por natureza. Por mais que você faça, algumas pessoas vão achar que elas que deveriam fazer, embora nunca tenham tido essa iniciativa. É assim mesmo. E um detalhe, eu coloquei isso como uma filosofia de vida. As pessoas que eu ajudei, eu coloco como saldo para Deus. E as pessoas que me reconhecem pelo mínimo que eu fiz, eu coloco como os grandes amigos e o motivo de continuar seguindo assim. Eu acho que é isso que nós dois devemos procurar, colocar isso como um farol, né? E fazemos isso. E seguir adiante nesse sentido. É isso. Erlon, nós, na verdade, vamos, no próximo bloco, tratar de um assunto incômodo, né? Um assunto tem repercutido, e que por isso você vai ter aqui a sua oportunidade de se manifestar. Queremos ressaltar que todas as pessoas, porventura sendo citadas aqui, também vão ter direito de vir aqui, né, se justificar, enfim, o espaço vai ser aberto. Isso vai se dar logo depois do intervalo, porque a gente vai ali num comercial muito rápido, mas é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG.
Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Bom, agora nós vamos tratar de um assunto, né, daqueles que são difíceis da gente compreender as causas e lamentar as consequências. O Erlon, ele esteve num processo eleitoral, né, passado, numa denúncia em que alguns produtos alimentares eram distribuídos através de cestas básicas, mas com suspeita de validade vencida, produtos que eram ruins para a segurança alimentar. E isso acabou gerando algumas consequências, né? Alguns problemas que até hoje perduram. E aí é por isso que eu quero saber, começar esse meu bate-papo com o Erlon, saber primeiro qual é o problema, qual foi a origem, como começou e como é que está hoje a situação. Então ele mesmo vai passar para a gente esse tipo de informação. Oi, Val. E tenho sofrido um lixamento e um patrulhamento público sobre que ataca a mim e a instituição que eu ajudo, que eu contribuo, mas efetivamente tem um pano de fundo na questão do porquê tudo isso está acontecendo. Infelizmente, nossos caminhos cruzaram em Jussari, com algumas personalidades de Borarema. E todo dia eu pergunto a Deus por que fez esse nosso caminho se cruzar em momentos inoportunos, que foi um período de eleição. Eu ajudava e contribuía efetivamente para a gestão de Valete, com os programas que a gente desenvolveu lá, e fiquei sabendo, né, no período de uma eleição, que estavam chegando essas cestas básicas em grande escala para o político adversário Vinda de Borarema. Vinda de Borarema para o político adversário de Valete. Eu fiquei sabendo num primeiro momento, e meses depois, Valete me chamou e me relatou que estava acompanhando muito atento a uma nova remessa que chegaria. E foi feita uma denúncia, que não foi feita por mim, né? Foi feita por cidadãos de Jussari, com a coordenação da gestão do município de Jussari na figura do prefeito Valete. Isso se tornou público, foi para a imprensa, as instituições foram à porta da empresa, a DAB, NEMA, e eu fiquei nesse meio como bode expiatório. E aí eu fico perguntando até hoje, aonde é que eu estou na cena de um erro, de um possível crime que levou aquela comunidade a se manifestar, a se insurgir contra essa distribuição de cestas básicas no município. E eu estou nessa cena. A partir daí, minha vida se tornou um caos. Tivemos um primeiro momento de atrito, pacificou, tentei convencê-los de que eu não sou o delator, e não vejo isso como uma delação, mesmo porque se realmente fosse alimentos vencidos, quem o fez com hombridade e com o pé no cerne da justiça. E pacificou. E agora voltou com toda a força. Se ataca a mim, a minha família, a minha esposa, a instituição que eu coordeno, que eu ajudo, com o pano de fundo de que é uma vingança projetada. Então é um ataque coordenado. E assim, eu estou, né, lutando com isso. Eu não vou deixar isso ficar assim, sem eu dar as respostas, principalmente para essas pessoas que acreditam no meu trabalho. E vou lutar até o fim para que a verdade ela prevaleça. Tem um caminho. Eu estou vindo rebatendo as acusações, indo nas instituições federais, civis, policiais. E eu espero que quando eu estiver indo, eles estejam vindo. E, de fato, o que é crime? Né? Quem cometeu o crime?
quem envenenou uma população inteira com alimentos que deveriam ser destinados a porcos e gado. No caminhar de volta, eu quero encontrá-los tendo que vir com a sua verdade. Porque assim, eu sou vítima de fofocas, estou sendo vítima de ataques em internet, estou sendo vítima de ataque em jornais, sem o devido direito de resposta, sem o devido direito ao contraditório. Mas assim, eu luto hoje por minha família e pela honra e pelo apoio que sempre me deram essas pessoas. Sim, mas vamos partir do pressuposto que você futucou a onça com vara curta, né? Você acabou sendo protagonista de uma denúncia gravíssima, inclusive dentro do contexto de uma ilegalidade eleitoral, porque um candidato estava fazendo distribuição de cesta básica. Isso por si só já seria muito grave. Mas aí, para a situação ficar muito mais agravada, teve essa denúncia de produtos que eram para porcos, para cavalo, para boi, essas coisas, serem para o consumo humano, distribuídos para o consumo humano e estragado. Você acha que daí é que surgiu de fato, né, essa campanha contra você e efetivamente o que é que está sendo feito contra você? Está tendo ameaças ou é só a nível de processos judiciais esse contraponto? Primeiro, o patrulhamento na imprensa, né? Muitos blogs falando. Começou com eu querendo fechar a empresa. Eu pergunto, que poder eu tenho para fechar essa empresa, né? Muito pelo contrário, a empresa está hoje lá onde ela está hoje, porque foi um trabalho que eu fiz com Orlando Filho lá atrás. Nós começamos com 2 papéis. Hoje o relatório que gerou uma sessão de uso para o município do patrimônio da CEPLAC já está em 600 páginas. Eu conheço cada página daquela. Então, todos eles que estão ali têm minhas digitais lá em 2001, 2002, que até 2008 a gente acompanhando, que foi um processo burocrático muito grande. Um detalhe que é importante salientar é que tem o autor dessa denúncia. Está lá nos autos do Ministério Público. Quem disse, quem assinou, quem foi ouvido pelo Ministério Público. E está lá o ex-prefeito Valete dizendo, foi eu. Eu não queria deixar a minha população consumir alimentos vencidos, porque Valete dava Chester no seu governo. Valete dava o peixe e dava a cesta básica, e o dendê, dava o vinho. Então Valete sempre tratou bem aquela comunidade, e foi uma atitude nobre dele nesse sentido. E a referência que eu faço em relação a isso, Val, é como se fosse assim, a pessoa está com raiva. Eu tenho aquele grandão, que é o que fez, mas tem um anãozinho, que é o que eu vou bater para atacar o grandão. Então eu vou pegar o mais fraco e bater. Assim, mas se estiver pensando dessa forma, eu vou lutar na mesma proporção que o grandão lutaria pela sua dignidade. E vou fazer. Então, quando as pessoas, ou algumas pessoas falam assim, olha, Erlon está fazendo uma campanha para acabar com a empresa. A empresa gera, parece uns 40 empregos, não é isso? Tem verdade nisso? O que é que efetivamente você quer? Você quer acabar com a empresa ou você quer que a empresa tenha uma readequação para um trabalho que seja nobre, que seja bom? Eu não quero acabar com a empresa. Eu quero que a empresa prospere e gere os 1000 empregos que ele falou que vai gerar. O que eu não quero é que me inclua em momentos que são talhados por fofoca, que eu esteja lá. Essa é a verdade. Se eu tivesse que acabar o emprego, eu não levaria, que foi uma ação minha, a Cerâmica Celine, que gera 80 empregos lá em Buerarema. E quem fez ajudou a montar toda a estrutura política ambiental do município. Então, muito pelo contrário. Se muitos estão hoje recebendo suas licenças e prosperando, tem as minhas digitais lá. Agora, assim, o que é importante a comunidade de Buerarema saber é de que lixamento moral, sem direito a contraditório, sem ouvir as pessoas, por fofoca, por prints, né, por uma série de coisas que eu não comungo, eu digo muito isso assim, eu não comungo e não estou nessa avalanche de prints, de denúncias, de fofoca. Isso me magoa bastante, porque as minhas guerras elas são frontais. E quando eu tive um atrito com o empresário, eu fui frontal com ele. Eu vi no seu blog, eu vi no seu jornal,
eu vi no seu programa, fui no Político do Sul da Bahia, falei. Então, assim, foi frontal. Quando pacificou, pacificou. Quando pega na mão e aperta, já foi. Eu acredito nisso. Mas uma pessoa que pretende gerar meu emprego, ser a referência regional no desenvolvimento de uma cidade, ele não pode se atentar à fofoca, né, a uma influência. Aí as pessoas lá têm uma influência que está detonando com a sociedade, com a comunidade de Borborema. A população de Borborema hoje é vítima de um ataque digital enorme. Não é mais eu diria, até falei nos autos da justiça, que esse caso não é mais um caso de justiça privada. É um caso de justiça social. Porque, assim, são vítimas aquelas pessoas que recebem as pancadas. Eu sou mais uma, o prefeito de São José, várias pessoas estão sofrendo isso. E são vítimas aquelas pessoas que colaboram em foro íntimo com essa pessoa. Então, hoje não tem vilão ou vilã, hoje tem vítima. E que a justiça precisa interferir para que elucide essas coisas e pacifique, como foi pacificado em Brusque. Porque é isso que está acontecendo com o Borborema. O Borborema está sofrendo muito com esse tipo de coisa. Você fala assim de alguma coisa orquestrada no sentido de lhe achincalhar, lhe desmoralizarem, mas com que objetivo? Eu acredito, tem dois pontos que eu preciso até alertar a comunidade e os seus telespectadores. A primeira delas, vingança, né? Se for uma vingança, está se vingando de uma pessoa que não está no cenário disso. A segunda, o que é que está por trás de um movimento tão grande para achincalhar um cidadão? No meu caso, eu e minha família. Não poupo nem minha família, né? O que é que está havendo? Que fumaça é essa que estão querendo colocar diante dos olhos das pessoas? Será que quer me achar como bode expiatório para um fim maior de a empresa estar falida, a empresa quer prospectar e achar um culpado? Por que isso? Porque não justifica a dosagem dos ataques que estão sendo feitos a mim e à minha família, Val. Assim, 24 horas. Então, assim, é uma pergunta e um alerta para as pessoas, e eu vou deixar isso registrado, porque a verdade, ela aparecerá lá na frente, e eu espero que não seja tão longe. Então, a verdade vai aparecer. E um detalhe, quem cometeu o crime, né? Onde é que está o crime? O que é que esses produtos estavam fazendo lá em Jussari? Produtos de marcas famosas. Aí a pergunta é essa, eu chamei as autoridades de Jussari e falei, olha, eu estou sendo pancadeado por conta disso. Então, já que não quer perguntar à empresa, pergunte aos donos das marcas, que são marcas famosas de produtos que estavam lá, que não é comum nas cestas básicas que são dadas aí por prefeituras. Então, quando você fez a denúncia lá atrás, você mexeu em interesses grandes, porque a empresa lida com produtos nacionais, né, até de importações. Esses produtos, chocolate, né, essas coisas, que tem prazo a ser vencido ou vencido, ia para essa empresa e essa empresa transformava isso em ração animal. E isso estava sendo feito para alimento humano, né? Então, lá atrás, eu acho que é quando estava o problema, sabe? Você hoje é vítima de uma consequência. Pelo que eu estou avaliando, né, no contexto, você é vítima de uma consequência daquilo que você supostamente fizeram no passado. Você já identificou o causador do problema, não é isso? Você já tem o nome do causador, de quem está orquestrando toda essa campanha difamatória. E hoje, quais são os procedimentos que você está tomando? Porque, segundo você me falou, esse empresário lhe processou. Esse empresário supostamente está financiando veículos de comunicação para tentar colocar você numa situação de constrangimento. E a sua contra-reação, ela está existindo? O que é que você fez até agora a respeito de dar uma resposta para esse empresário? Para ele ser, pelo menos, sabe, penalizado pelo que está fazendo. Val, a primeira coisa que eu fiz foi rebater as acusações. Eu primeiro preciso traçar uma linha de... É penoso, né? Eu tracei uma linha de busca da verdade. Fui no Ministério Público Federal. Dizem que tinha lá, se tinha alguma denúncia, me apresentei imediatamente. Fui na Polícia Federal. Fui no Ministério Público Estadual. Depois eu fiz as queixas-crimes na Delegacia Regional, na Delegacia de Borborema.
Entrei com ação crime na justiça, né, pedindo direito de resposta. Entrei com ação civil na justiça pedindo que o Instagram tome providência em relação a esses ataques de forma pejorativa. Eu fiz todo o que tinha que ser necessário para se fazer. E, principalmente, eu entrei dentro do inquérito, de forma redundância, mergulhei no inquérito do Ministério Público, onde está o problema e onde está o denunciante. E pedi ao Ministério Público, inclusive, proteção de vida. Eu falei, Val, eu precisava achar uma forma de proteger, porque se tem um lixamento moral, se está de forma tão coordenada e a dosagem está sendo grande, o que é que vem depois? Então, se hoje me acontecer, por exemplo, alguma coisa, ou a minha família, os nomes dessas pessoas estão lá. E assim, eu não vou questionar a empresa, a referida empresa. E foi isso que eu conversei com as autoridades de Jussari. A gente precisa questionar na Justiça e no Ministério Público que ouça as empresas, as marcas, as donas das marcas dos produtos que estiveram lá. Por quê? Porque lá tem um código de barra, lá tem a rastreabilidade, lá vai ter que ter a entrada, o documento de saída e o documento de entrada, se foi feito alguma produção de algum produto ou não, se não foi, para que local foi, para que aterro foi, se foi, cadê a nota do aterro, se foi para o incinerador, cadê a nota do incinerador, no incinerador tem que estar filmado, enfim. Então, a verdade, ela tem um rastro. E eu falei para os amigos lá, assim, a única forma de vocês me ajudarem nisso não é perguntando de fato a quem levou, é perguntando de fato a quem é dona daquelas marcas, né? E são várias marcas famosas lá. E tá lá, e elas vão querer saber também, eu acho que aí vão querer saber o porquê que os produtos delas estavam lá, se poderia estar ou no estômago de um animal ou enterrado em algum lugar qualificado como se manda a lei. E também o objetivo foi desvirtuado, né? Porque as doações não foram para a cesta básica. Eu acho que só por si só isso também já implica em outra situação ruim para essa empresa. Bom, passado toda essa situação, o que é que você espera como resultado de tudo isso aí? Eu gostaria muito, Val, da pacificação. Assim, eu preciso voltar à minha vida normal, né? Eu estou requerendo na justiça o direito de retratação, né, o direito de resposta. Acredito que a lei vai ser justa. Voltar à minha vida normal e cada um seguir seu caminho como sempre foi. Eu gostaria muito que essas pessoas, né, esses empresários, buscassem na sua consciência de que ele tem responsabilidades com a verdade, ele tem responsabilidade com o objetivo dele, que é nobre, que é gerar emprego. E ele, principalmente, ele tem que ter o cuidado de cuidar da vida das pessoas, inclusive a saúde mental das pessoas. Porque assim, se ele tem esse objetivo, e naturalmente algum vereador lá na frente vai dar um título de cidadão, que geralmente é assim, cidade pequena, que quando ele se tornar um cidadão borarimense, ele tenha de fato o sangue, a honestidade, a hombridade do que o borarimense tem. Dizendo a ele o seguinte, que o que Borarema tem de melhor é o povo de Borarema. Então, assim, ele é um estrangeiro agora que está machucando pessoas que são filhos de Borarema. E, por sua vez, filhos de Borarema estão fazendo frente a esse tipo de coisa. E é a mensagem que eu passo e é o que eu espero, de fato, em Deus, no bom senso e na verdade. É isso que eu penso muito. Mas que eu vou agora a fundo, se possível, até na sede dessas empresas, protocolar, pedir para que a verdade venha de forma muito clara. E se algum dia alguém falar em fechar uma empresa, não foi pelos meus atos ou por uma denúncia minha que eu não fiz. É para aquelas pessoas que têm como pauta ser ético e não cometer delitos nem crime com aquilo que ele assume como responsabilidade, que é tratar de vidas humanas por intermédio de alimentos. É isso. Erlon, a gente, para encerrar o bate-papo, quer dizer, isso aí já está muito definido, suas providências já foram tomadas, vamos agora somente esperar o resultado judicial de tudo isso. Se as coisas se harmonizarem num diálogo entre você, o empresário e as pessoas envolvidas, aí é melhor para todo mundo, inclusive para a justiça. Porque a justiça tem tanto processo para ser, né, julgado, que aqueles que forem tratados entre as partes, né, de comum acordo, acaba beneficiando a todo mundo, né? Espero muito que aconteça isso. Val, gostaria um dia de convidar você e a Jussari, entrevistar essas pessoas.
a me ajudar a buscar essa verdade. Eu te peço aqui como uma imprensa e que você dá direito ao contraditório. E tem um ditado que é o antigo dizer o seguinte, que às vezes é melhor um péssimo acordo do que uma boa briga. Eu levo isso muito em conta. Isso é uma coisa que eu tenho como primícia. Se em algum momento precisar de um péssimo acordo para que eu pacifique minha família, restaurando aquilo que eu preservo, que eu prismo como maior valor de vida, eu gostaria muito que isso acontecesse. Não havendo o péssimo acordo, iremos para uma boa briga. É isso aí. Elon, para encerrar o bate-papo, eu quero aproveitar a sua presença aqui a respeito daqueles galpões lá de Guararema, onde inclusive está a empresa. Tem outra empresa lá também de reciclagem de pneus, né? Tem outra do Carlos Albérico, que é um artista que constrói estruturas de monumentos, as coisas. Como é que está hoje aquela situação? Hoje ela pertence ao município. Como é que está a situação hoje daqueles galpões? Eu posso falar, Val, com propriedade sobre os galpões da CEPLAC, porque ajudei a trazê-los para o município. Ali é um patrimônio da União, que foi cedido por cessão ao município. Por sua vez, o município repassa para pessoas interessadas. A área do rapaz são 14 mil metros quadrados, que é essa área onde funciona a empresa de reciclagem de alimentos dele. Aí lá tem a Recicla Brasil, que é de Goulart, que ela tem a função de triturar pneus. Tem um outro de Neto, da Ebal, que é o ex-sócio, que tem um outro galpão, Carlos Albérico. À frente tem RI, que tem um guincho, e um pessoal que fabrica bloco de cimento. Além do abrigo de idosos. E o abrigo de idosos. Então, o que está havendo lá? Está havendo é importante salientar isso, que está havendo um conflito de interesse entre empresas que estão querendo chegar, que teriam que estar no local onde essas estão, Recicla Brasil, de Neto. Isso está uma animosidade lá em relação a isso. E que eu atribuo também que, em algum momento da fofoca, diz que eu estou nesse cenário, que eu interferi nos leilões que o prefeito fez e tal. Então, assim, olha, eu acredito que, primeiro, em relação a esse atrito que tem lá, uma pacificação entre eles. Porque a Recicla Brasil, queira ou não, ela gera emprego. Precisa se adequar a alguma questão ambiental, cabe ao município notificar e dar tempo para que se adequem. As coisas sendo de forma assodada, cria-se guerras e batalhas que inocentes pagam, que é o meu caso. Então, você acha que RI vai tirar o guincho dele de forma tranquila? Não vai. Você acha que as pessoas não vão lutar por aquele espaço? Assim, eu acho que há um erro de condução lá, que eu não estou, e se eu estivesse, seria em caráter de pacificação. É isso aí. Mesmo porque é um fato. Isso pode, num conflito desse, ter uma cláusula de reversão e esse patrimônio voltar para a União, que manda tirar automaticamente todos que estão lá. Todo mundo perde. E todo mundo sai perdendo. E pode acontecer isso, é óbvio. Que pode acontecer. Que não sou eu. Aí quem vai fechar não sou eu. É isso. Elon, eu quero agradecer sua participação conosco. Quero ressaltar o compromisso dessa emissora no sentido de esclarecer os fatos, né, mostrar a verdade. Por isso que a outra parte, se sentindo ofendida, também terá essa disponibilização de espaço. Nós vamos a Jussari, vamos lá conversar com as autoridades, com as pessoas relacionadas, porque nós temos interesse de que as coisas transcorram com a mais absoluta normalidade possível, né? Nós temos aí no envolvimento vários amigos e nós queremos o melhor possível para todos, né? Então está aqui também disponibilizado o espaço para outra parte. Muito obrigado, querido, sucesso. Permaneça esse ativista social, cultural, ambiental, que está bem caracterizado na sua história. Sucesso na sua caminhada. Obrigado, Val. Deus lhe abençoe. É isso aí. Obrigado a você também que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.